Bem-vindos! Esse vídeo é para fazer uma demonstração da ferramenta ProReforma. Ela é uma ferramenta para ajudar o usuário que vai fazer uma reforma a fazer escolhas e materializar inspirações em produtos e serviços para realizar aquele desejo. Aqui a gente tem o primeiro ambiente, que é um ambiente de inspiração, onde a gente tem fotografias ilustrativas dos diferentes, no caso aqui, revestimentos de piso. Então, o usuário pode se inspirar vendo essas fotografias e escolher a aparência que ele deseja para o piso dele. Então, aqui vou fazer uma simulação onde ele quer o piso colorido. Ele vai dar informações sobre as pré-existências, então vou dizer que eu tenho aqui um contrapiso irregular e uma área de 20 metros quadrados. Vou salvar. E aí eu vou conhecer com quais materiais eu consigo materializar essa aparência do colorido. Então eu posso ter um piso colorido de borracha, de carpete, cerâmica, de pastilha, vinílico, de tinta. Se eu tenho outros materiais aqui, eu vou tendo outras possibilidades de materialização. Então, vou voltar lá no colorido, vou escolher a tinta. E como é um piso de contrapiso, eu já tenho a possibilidade de sobrepor. Outras possibilidades eu poderia, por exemplo, porcelanato. No caso de uma pré-existência, vai ser sempre sobrepor. Depois eu dou outros exemplos. Então, a partir daqui, eu venho para a tela de detalhamento, onde eu vou fazer escolhas. Por exemplo, entre a argamassa de regularização, se ela vai ser pronta ou feita na obra, e essa escolha ela tem custos e benefícios, e o custo é informado ali em cima. E, por exemplo, em relação à tinta, se ela vai ser em rolo ou em pistola, que vão ter diferentes rendimentos e com isso diferentes custos. Então, sempre que a gente pede para o usuário fazer uma escolha, a gente vai apresentar os prós e contras de cada uma das possibilidades para apoiar ele nessa escolha. E aí, feitas as escolhas, ele vai conhecer os produtos e serviços que ele precisa para realizar essa intervenção. Então, ele precisa de tinta, argamassa de contrapiso e serviços de pintar e regularizar. E aí, ele pode escolher entre diversos produtos e serviços que atendam a essa demanda. Então, no caso aqui da tinta, ele vai precisar de 1 galão, porque o rendimento foi calculado para 20 metros quadrados, quantos litros ele precisaria, e isso não é específico para cada produto de cada fabricante. Então, nesse caso aqui, a gente tem o produto da Suvinil, que tem um rendimento de 7 metros quadrados por litro, fazendo 3 demãos, e com isso ele precisa de 1 galão para fazer os 20 metros dele. Se a gente for para outros fabricantes, vou passar rapidinho aqui, porque eles estão organizados em ordem de preço. Na Nova Cor, por exemplo, ele tem o produto também precisa de 1 galão e tem um rendimento um pouco menor, 6,5 metros quadrados por litro, mas isso não impacta tanto assim, porque ele na verdade não passa a precisar de mais um novo galão. A diferença é que na Suvinil vai sobrar um pouco mais de tinta, da Nova Cor vai ficar um pouco mais justo. Mas quando a gente vai comparar com a Coral, que tem um rendimento de 5 metros quadrados por litro, deixa eu achar um Coral aqui, ele já passa a precisar de 2 galões, porque essa diferença de 5 para 7 faz com que ele precise de mais de 3,6 litros e com isso ele precisa de 2 galões. Então, o custo que importa aqui, o produto, um é R$ 59,90, outro é R$ 60. Não faz diferença no preço do galão praticamente, mas num ele precisa de 1 galão e no outro ele precisa de 2 galões, e isso é muito grave, né? Aqui ele vai escolher entre os serviços, diversos fornecedores. E a diferença, né, é que a gente especifica claramente. Então, eu preciso regularizar o contrapiso com argamassa pronta, com espessura tal, pintar o piso com tinta acrílica usando rolo. Então, a gente também passa para o prestador um escopo detalhado, que permite com que ele apresente os custos, né, os preços de forma mais detalhada também. E aí aqui o usuário então resolve a vida dele. Ele escolhe o produto, ele escolhe todos os produtos que ele precisa, ele escolhe os serviços e compra e contrata.
No caso dos serviços, dos produtos, eles são os tecnicamente adequados. Então, as argamassas que a gente apresenta aqui são as que são apropriadas para fazer a regularização que ele precisa fazer. Eu vou fazer outras simulações aqui, por exemplo, vou escolher outra pré-existência. Então, aqui, em vez de contrapiso regular, eu vou colocar que ele tem uma cerâmica. Se eu coloco que ele tem uma cerâmica e vou lá no colorido, eu vou ver que para tinta, eu não vou mais ter a opção de sobrepor, porque eu não posso pintar com tinta acrílica na cerâmica, porque vai descascar. Então, ele só me dá a opção de substituir. E aí, substituindo, eu passo a informar sobre a demolição, porque vai impactar no preço da retirada, e sobre a argamassa e o tipo de pintura. E lá para frente seria uma situação parecida com a que eu já mostrei. Vou fazer outra simulação, nada a ver aqui, por exemplo, cimento queimado. Se eu quero um porcelanato, eu posso substituir e posso sobrepor. Ah, eu quero sobrepor. Tá bom. E aí ele vai dar detalhamentos sobre o tamanho da cerâmica, que impacta tanto na cerâmica quanto nos rejuntes, o tipo da borda, que também impacta nos rejuntes, o espaçador, escolha do tipo de rejunte, e aí ele vai poder escolher entre os produtos, por exemplo, porcelanatos, diferentes porcelanatos com diferentes preços, diferentes argamassas com diferentes preços, diferentes espaçadores com diferentes preços. Os dois são de 2 milímetros, porque a peça que ele escolheu, que tem o tamanho de 60 e que tem a borda retificada, precisa de um espaçador de 2. Então, só vem para cá os produtos tecnicamente adequados para aquela utilização. Todas as argamassas aqui são próprias para sobreposição em ambiente interno, porque ele escolheu. E os serviços também, ele tem assentar um revestimento de porcelanato até 60 por 60 com espaçador e argamassa pronta, porque ele escolheu a argamassa pronta lá e escolheu o tamanho da cerâmica. Então, esse escopo mais detalhado vai permitir que as propostas de serviço também sejam mais reais, né? Porque, e com custo de aquisição mais baixo para o prestador, porque hoje o prestador acaba recebendo escopos muito abertos, tem dificuldade, ele precisa se esforçar muito, ele precisa praticamente fazer uma consultoria para conseguir fazer o orçamento. Então aqui ele já recebe um escopo bem detalhado e consegue dar o custo de uma forma mais padronizada. E tá resolvido aqui. Então poderia fazer aqui N simulações. Vamos voltar lá, agora eu vou fazer uma última simulação aqui, madeira, por exemplo. Eu já teria outras possibilidades, como, por exemplo, uma madeira laminada, que eu quero sobrepor, e eu vou escolher se ela vai ser colado ou vai ser clicado, e eu vou escolher o tipo de manta, e depois eu vou escolher os produtos e os serviços. Então, tudo igual aqui, mesma coisa. Então é isso, está demonstrado, é uma ferramenta que fala a língua do usuário leigo, né? Mas com uma complexidade das especificações e das quantificações bastante grande, que faz com que ele não compre o produto errado, não compre a quantidade errada e faça sempre as melhores escolhas. Espero que vocês tenham gostado.